Amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 3 de setembro. Sábado é o dia com mais jogos de futebol da semana. Então, se você tem pressa, acelera esse vídeo ou pula esse vídeo, porque mesmo que eu tente enxugar o meu planejamento, eu não vou conseguir fazer com que ele seja de 15 minutos como você pode gostar, tá bom? Porque me aprofundar sobre as equipes é justamente saber se eu vou fazer ou não aquele jogo, tá? Eu quero fazer isso na frente de vocês para que vocês percebam o que eu considero ou não para trabalhar uma partida. Antes de eu fazer o resumo bem rápido de como foi o dia de hoje, eu vou falar rapidinho sobre a promoção da Betfair que eu achei do caralho. Eu não entendi também por que eles deram essa promoção, que é uma super cotação para o Flamengo se classificar contra o Vélez no jogo da volta. Entendeu? 10. Uma odd de 10 pro Flamengo se classificar, pô. O Flamengo venceu 4-0 o primeiro jogo. Pode acontecer uma catástrofe. Seria a maior catástrofe da história do Flamengo. Se tudo der certo, o Flamengo vai se classificar. Então, se você não tem uma conta na Betfair, essa é a tua hora de criar. Dá uma moral aqui no canal, utiliza esse link da descrição, odd 10 pro Flamengo se classificar para a final da Libertadores. Beleza? E se você já criou a tua conta aqui, não esquece de participar dos sorteios aqui nos comentários. Eu deixo sempre ali embaixo o que você precisa fazer para participar do sorteio, é bem simples. E se você gostar do vídeo, no meio, aqui no início ou lá no final, se você for um guerreiro que chega até o final, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Mesmo que você... Tem muita gente, mais da metade das pessoas que assistem o meu conteúdo não se inscrevem, não precisa ter vergonha. Pode se inscrever, não dói. Tá bom? Vou ficar feliz de ter você, vai ser um prazer. Vamos começar então? Vamos lá, eu tava dando uma olhada aqui embaixo nas competições. Cara, é muita coisa, esse sábado tá foda. Então o que eu vou fazer? Eu vou descartar aquele jogo que eu sei que eu não vou fazer. E não adianta eu ficar aqui enchendo linguiça pra você, entendeu? Eu quero... Por que eu faço? Tem dia que eu sei que eu não vou conseguir fazer aquele jogo, porque eu sei que eu tenho alguma coisa pra fazer aqui em casa, alguma coisa pra resolver, alguma pica pra resolver. Mas eu gosto de analisar aquela partida porque eu sei que você vai fazer. É um dia mais vazio. Entendeu? Às vezes eu vou até parar para fazer, se for uma coisa interessante, mas às vezes eu sei que você vai fazer e a gente tem essa via de mão dupla. Mas sábado eu vou só no que eu de fato vou conseguir trabalhar. Beleza? Então vamos embora. Só no PDF de apoio desse sábado tem 39 competições. E eu tirei as competições que ainda não chegaram às 5 rodadas. Porque, cara, você usar a estatística de um time que jogou 2 vezes em casa, uma vez fora de casa, não faz sentido. É uma coisa meio que mentirosa. Os números não te dão uma informação que você quer. Então, mesmo tirando, a gente tem 139 jogos no PDF de apoio amanhã. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, primeiro link nos comentários fixados também. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, selecionar o que eu vou fazer de competição. Bundesliga 1, Alemanha. Bundes 2, Alemanha. Tá? Isso aqui é de praxe. Na Bundesliga 2 eu já vou fazer o seguinte, eu vou adicionar todos os jogos na parte de overgoals. Eu estou usando aqui o radar esportivo. Se você não usa o radar esportivo, está perdendo tempo. Radaresportivo.com. Inclusive, se você tem sugestões para melhorar o radar, eu tenho contato direto com o pessoal do radar. Deixa aqui embaixo nos comentários que eles estão sempre lendo, tá? E eu tô sempre mandando dicas para eles melhorarem, porque isso aqui é um excelente planejamento. Algumas horas tem umas coisas cagadas, mas eles estão sempre melhorando isso aqui, eu tô sempre em cima deles. Então botei todos esses aqui em overgoals. Eu só trabalho em mercado de gols na Bundesliga 2 e talvez alguma coisa para alavancagem, mas é só algo específico, tá? Então esses 4 jogos aqui eu vou só passar pelos destaques. Paderborn e Magdeburg, o atual campeão da 3ª divisão da Alemanha, Magdeburg, não começou bem a 2ª divisão e vai pegar o melhor ataque da competição e o líder Paderborn. Só isso, time que marcou 20 gols e nesse momento perdeu a liderança porque ainda não jogou, o Heidenheim passou com a vitória, mas o Paderborn até então era líder da competição. A pior defesa, Magdeburg, contra o melhor ataque, Paderborn. Tá? Paderborn meteu 7 no kill dentro de casa aí. Para mim, o jogo da rodada, tá? Deixei 2 dicas lá no blog da Betfair sobre vou deixar o artigo aqui embaixo na descrição. Deixei 2 dicas lá. Deixa eu ver se eu consigo acessar o artigo da Betfair que o
pessoal da Betfair já me mandou para a gente ver o que eu escrevi naquele artigo, o que a gente pode utilizar aqui como algo produtivo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, passar para cá e vamos vir aqui. Beleza, ó. Rodada 7. Eles colocam palpites, mas, cara, eu não dou palpite, né? Eu não sou bom nisso. Mas eles me forçam a deixar alguma entrada ali. Então vamos lá, ó. Falei sobre os destaques das últimas rodadas, no espetáculo do jogo do Kaiserslautern com o Magdeburg, foi 4-4, foi espetacular. Falei sobre a vitória maiúscula do Hamburgo fora de casa contra o Nuremberg, não tomou conhecimento. E os principais jogos da rodada: Paderborn e Magdeburg, tá? Para mim, jogo para gols, e Heidenheim e Düsseldorf, que foi hoje. No caso, o Heidenheim venceu por 2-1. As dicas que eu deixei: mercados da Bundes 2 pré-live, cara, esquece, é muito baixo. Então foi o over 2,5 em Paderborn e Magdeburg, 1,24, pensa bem. Cara, aqui eu só trabalho live. E o ambas marcam aqui entre o Darmstadt e o Bielefeld. Vamos ver, tá? Também tem uma odd bem baixa. Vamos ver se melhora isso daqui se for para trabalhar. Beleza? Então vou deixar esse artigo aqui embaixo também para você conferir lá. Beleza? Então vamos embora. Dessa rodada da Bundes 2, acho que o maior destaque é esse. Dá para falar sobre Hamburgo e Karlsruhe também, mas enfim, vocês sabem como é que funciona o Hamburgo. Na primeira divisão da Alemanha, vamos separar primeiro os times que eu posso ter oportunidade para trabalhar match odds a favor. O Leverkusen não me deu até o momento nenhum tipo de oportunidade, inclusive são 3 derrotas nos últimos jogos. A primeira vitória do ano, veio na última partida que o Leverkusen fez aqui contra o Mainz, fora de casa, tá? Contra o Freiburg eu não trabalharia de qualquer jeito, mesmo que o Leverkusen estivesse muito bem. Contra o Freiburg não tem como trabalhar a favor do Leverkusen. O Freiburg é um time muito traiçoeiro, principalmente pelo chão. Para mim é jogo para gols, na minha humilde opinião. Os últimos jogos entre eles, 2-1 para o Leverkusen, 2-1 para o Freiburg, 0-0 aqui, outro 2-1 e um 4-2. Dá para ficar de olho em alguma coisa em match odds de correção de preço? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Então eu já vou trazer isso aqui como uma possibilidade de trabalhar gols. Se você quiser explorar algo a favor da bola parada do Freiburg, excelente. Bayern de Munique fora de casa contra o União Berlim. O União Berlim é um adversário muito chato na marcação, que pode sim complicar em alguns momentos a vida do Bayern, tá? Porém, eu imagino que o União Berlim vai ter um comportamento, por ser o segundo colocado da competição nesse momento, de tentar pontuar contra o Bayern. Se o União Berlim vier para cima do Bayern meio desajeitado, vai tomar um sacode. O Bayern desse ano, ele é muito letal ofensivamente. Já tem 16 gols em 4 jogos, só isso, tá? Então, o Bayern sim ainda tem algumas falhas, é um time que ainda sofre, mas eu ofensivamente, com o Mané e o Sané, e agora felizmente eu não vou confundir os dois porque eles estão no mesmo time, né? Quando o Sané jogava no City e o Mané no Liverpool, era um inferno na minha cabeça. Se o União Berlim vier todo aberto, vai ser complicado. Para mim, o União Berlim vai fazer o jogo que ele sabe fazer, um jogo bem pegado na marcação, bem mais compacto, e talvez aqui sim a gente possa ter oportunidade para back Bayern. Eu vou ficar de olho nisso, tá bom? Lembrando, último jogo, o Bayern não conseguiu vencer dentro de casa o time do Gladbach graças ao Sommer, que tem dias de heróis e dias, obviamente, de vilão. Wolfsburg-Colônia é um jogo normal, então não vou me aprofundar muito. Se eu for fazer esse jogo, eu vou colocar aqui na parte de correção de preço. Bochum e Werder Bremen é um jogo normal, não tem nenhum destaque aqui especificamente, principalmente não dá nem para abrir estatística por enquanto, porque é um jogo que é uma competição que acabou de começar. Eu acho que o único destaque negativo aqui que a gente pode atrelar é ao Bochum, são 4 jogos e 4 derrotas. Mesmo o Werder Bremen não tendo começado muito bem, o Bochum, esse tipo de início do Bochum, vocês não estão vendo, tá lá embaixo, mas esse tipo de início do Bochum é muito perigoso, porque isso já indica, mesmo nessas 4 primeiras rodadas, uma possibilidade enorme de rebaixamento. Não pelos resultados ruins, mas como isso emocionalmente vai triturando a cabeça do Bochum, fazendo com que eles tenham que pontuar de qualquer jeito. E aí, toma um gol fora de casa ou dentro de casa, já começa a se desorganizar, e cara, é uma avalanche de merda, tá? Aconteceu com o Schalke, na temporada retrasada, aconteceu com o time do Paderborn na antiga temporada, provavelmente ali em 2019 ou 2020 aconteceu com o Paderborn, que é a coisa de você já ir perdendo e não conseguir mais buscar, os caras vão se distanciando. Ainda dá, né? O Schalke, por exemplo, que tem 4 jogos também, tem 2 pontos na competição. Então uma vitória do Bochum ele já dá uma crescida, já sai da zona. Mas
pode ser sim um problema. Stuttgart e Schalke, mais um jogo normal, tá? O Stuttgart, inclusive, eu anotei em algum lugar aqui, eu anotei. O Stuttgart perdeu o Sasa Kaladzic, que não era também um excelente jogador, mas era o atacante de referência do Stuttgart para o Wolverhampton, tá? Já fechou a contratação, ou seja, o Stuttgart está sem o seu avançado, seu principal avançado. Tá? Fazia uma dupla muito boa com o lateral esquerdo. Então, toma um pouco de cuidado, porque, na minha opinião, o Schalke, ele vem sim com resultados ruins, mas ele não vem jogando mal. Eu acho que o único jogo que o Schalke de fato jogou mal foi contra o time do Wolfsburg, onde ele conseguiu segurar acho que foi um 1-1, se eu não me engano. Não, foi um 0-0. O 6-1 para o União Berlim, cara, aí eu não vou considerar, porque o União Berlim é um time que hoje, contra o Schalke, é muito diferente. Agora, contra o Borussia Mönchengladbach, segurou o Bayern. O Schalke não jogou tão mal. Contra o time do Wolfsburg, não jogou tão mal. Então, não acho que o Stuttgart poderia ter uma odd tão baixa aqui contra o Schalke e não viria para trabalhar só contra o Schalke. Para mim é um jogo também com tendência de correção de preço. Frankfurt e Leipzig. Esse para mim é um jogo para gols, mas com possibilidade também de trabalhar o mercado de match odds. Por quê? Vamos colocar aqui possível correção de preço e over goals. Por quê? O Frankfurt me deu uma luz no fim do túnel, uma esperança de que ele pode levar sim essa competição como um possível atrativo, né? Porque como o Frankfurt já está classificado para a Champions, ele já está na Champions, e ele está levando a sério a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, parecia que o Frankfurt esse ano só iria passar assim pelo campeonato, sem ter problemas. E eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que o Frankfurt pode dar para a gente alguns jogos interessantes. Os últimos jogos do Frankfurt, por exemplo, tirando os 2 empates péssimos contra Colônia e o Hertha Berlim, esse 4-3 com o Bremen foi bem atrativo. Foi um espetáculo, assim, entretenimento foi muito bom, foi bom para trabalhar. Então, eu acredito que pode ser interessante. O Leipzig, historicamente, nas últimas temporadas, não tem feito boas partidas fora de casa, tá? Se a gente pegar a temporada atual, mesmo com poucos jogos, o Leipzig, de novo, 2 jogos, nenhuma vitória, um empate e uma derrota, tá? Então, sim, eu acredito que o Frankfurt pode fazer frente ao Leipzig e a gente pode ter, sim, algo para correção, seja também para o lado do Frankfurt, não tem problema nenhum. E o mercado de gols é porque os últimos jogos entre eles, apesar de ter sido muito fraco, 0-0, 1-1, 1-1, não significa que eu, colocando aqui para mercado de gols, não significa que o jogo tem que ser 3-3. Eu só preciso ter oportunidade para buscar pelo menos um gol, tá? Então, eu acredito que o estilo de jogo do Leipzig permita ao Frankfurt um jogo mais agressivo em contra-ataque. Lembrando que o Frankfurt já perdeu o Kostic. Tá bom? Então, da Alemanha 1 e da Alemanha 2, fechamos a terceira liga da Alemanha. Se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, eu sei que é muito lá embaixo, vocês vão falar, porra, a terceira liga da Alemanha, Theo. Dá uma olhada nos jogos do 1860 Munique, que era o antigo adversário do Bayern de Munique, antes do enriquecimento. O time do 1860, nesse momento, é o líder, com 15 pontos, tem 5 vitórias e 1 empate. Tá bom? Eu acho que é um jogo que pode ser atrativo para olhar. Caso você nunca tenha feito a terceira liga da Alemanha, vale você ficar de olho aqui. Tá bom? Eredivisie, eu não estou fazendo a Holanda esse ano. Tá? Não é nenhum preconceito, é desconhecimento e falta de tempo. Porque eu já tenho para trabalhar muitas competições, muitos times. Então, a Holanda está descartada aqui, tá? Na Noruega, o Bodø Glimt também, junto com o Molde. Na verdade, é um clássico isso aqui, tá? Eu iria trazer, se fosse o Bodø Glimt contra o Ålesund, ou então se fosse o Molde contra o Jerv. Mas aqui é um jogo parelho pra cacete, tá? Se a gente pegar os últimos jogos, o Molde venceu a última partida entre eles, tá? Então, se você é um pleno conhecedor da Noruega e gosta de acompanhar as duas equipes e quer fazer um clássico, pô, show de bola. Esse aqui é o tipo Dortmund e Bayern lá, tá? Então, eu vou pular esse jogo pela dificuldade. La Liga, temos Real Madrid contra Betis, jogo muito cascudo, principalmente para o Real. Não que o Real Madrid tenha algum histórico tão ruim contra o Betis, mas o Betis é um adversário muito chato. Inclusive, as duas equipes começaram vencendo, os 2 líderes da competição. Por isso que eu acho que pode ser um jogo muito atrativo. Qual que é o problema aqui? O Real Madrid nem sempre dá padrão de back.
tá? É preciso saber trabalhar o time do Real. Não é assim fácil. É Real Madrid, é 14v14, né? Campeões da Champions. Vamos buscar esse back? Calma, tá? O Real, ele tem momentos, ele tem janela de superioridade. O mercado já entendeu como é que funciona. E se você acompanha o Real nos últimos tempos, você sabe mais ou menos como é que o Real Madrid joga, tá bom? Então, olho nisso. O Real Madrid também tem dado algumas oportunidades no fim do jogo. A última partida foi muito interessante para o mercado de gols. Então, cabe trabalhar o match odds aqui, mas eu não acho que seria no back favorito. Talvez até uma possibilidade do Leia para a equipe em campo, se o Real se portar muito bem defensivamente, mas não descarto também a possibilidade de trabalhar gols. Só que os últimos 3 jogos, 0-0, 1-0, 0-0. Aí é um pouco complicado. Mas o estilo de jogo, vou falar o que eu falei no Frankfurt, o estilo de jogo do Real favorece um pouco para jogar em contra-ataque se o Betis vier para cima, tá? Atlético de Madrid e Sociedad é um jogo normal para correção de preço. Assim como eu falei lá na Alemanha, não tem como ficar colocando muita expectativa nesse jogo. A Sociedad teve a perda agora do Isaac, que foi para o Newcastle, seu principal atacante, tá? E o Atlético de Madrid ainda está se reencontrando nessa competição. Então, para mim, jogo 100% para leitura de jogo. Sevilha e Barcelona. Barcelona até o momento, 2 vitórias e 1 empate, apenas 1 gol sofrido. Tem entendido bem mais agora o estilo do Xavi, os reforços têm dado resultado. E o Sevilha vem muito mal das pernas, nenhuma vitória até o momento. Tá? O Sevilha, inclusive, tentou fazer algumas contratações de última hora que, não, na minha opinião, não deram tanto certo. E o Barcelona tem um time bem interessante, liberou o Alba agora para o Chelsea. Na minha opinião, dá sim para trabalhar alguma coisa aqui em Leia para a equipe em campo. Tomara que o Barça, se estiver jogando muito bem, dê tempo para a gente buscar. O último jogo o Barcelona marcou bem cedo com o Lewandowski, tá bom? Olho nesse Barcelona, que eu acho que ele vai dar uma passeada nesse espanhol e vai conseguir disputar esse título com o Real Madrid. Maior que Girona para mim? Girona, ficou bonito, hein? É longe, tá? Então, tô fora. Ligue 1, o Theo só trabalha o PSG. Tá? Já vou deixar claro para vocês, é só a prateleira de trabalho mesmo, porque jogo da Ligue 1, se eu assistir, cara, eu quero entrar no over toda hora, porque é uma correria danada. Então eu quero ver esse jogo aqui, Nantes e PSG. Os últimos jogos entre eles, o PSG venceu um, o Nantes venceu outro, se eu não me engano aqui foi até Copa, que o Nantes foi campeão, tá? Os últimos jogos do PSG fora, 2 vitórias na competição, acho que já teve isso, né? Como visitante, não, 3 jogos como visitante, 3 vitórias, 15 gols marcados e apenas 1 sofrido. Esse aqui é um jogo que eu quero separar para back, tá bom? O PSG tem sido muito sólido defensivamente. O único jogo que tem alguma ressalva foi contra o Mônaco, beleza? Premier Division na Irlanda. Não trabalho os jogos do Sligo, também não trabalho os jogos do Drogheda, só tenho trabalhado aqui jogos do Shamrock, tá? Então, inclusive teve jogo do Shamrock perdeu pro Bohemians. Eu quero dar uma olhada depois como é que foram esses gols aqui, que eu lembro que eu falei que o Shamrock não tinha bom segundo tempo. Deixa eu ver como é que foi aqui. Foi um gol no segundo tempo, aos 72 minutos. E o Derry e o Dundalk não conseguiu vencer o time do Shelbourne. Inclusive eu não fiz o meu resumo do dia, né? Pô, parabéns, esqueci. Deixa eu aproveitar. Todos esses jogos aqui que vocês estão vendo, eu não consegui trabalhar direito, tá? O único jogo que eu consegui assistir, e isso foi falha minha, mas não é uma coisa que eu tenho controle, né? Sexta-feira é dia de pagar pedreiro, né? Pedreiro não recebe no Pix, pedreiro não recebe no depósito bancário, pedreiro recebe na nota, né? Então eu tive que ir na cidade, toda sexta-feira é um head, né? A gente tem que buscar dinheiro e eu acabei parando para pagar a conta de material de construção, blá, 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 aquelas coisas todas pessoais. Cheguei aqui, o Benfica no segundo tempo perdendo para a Vizela. No Telegram eu deixei uma enquete lá para vocês. Eu coloquei uma parte da stake a favor do Benfica, quando o Benfica ainda estava 1-1 tentando buscar o gol. O Benfica estava muito em cima do Vizela. E eu ainda tomei um cartão vermelho do Gonçalo Ramos num lance onde o juiz entendeu que o Gonçalo Ramos tinha simulado um penal,
que na minha opinião, naquele lance foi pênalti, na minha opinião. Não vou discutir VAR aqui, porque aí entra no campo de clubismo e tem gente que não sabe, não consegue deixar o clubismo ali dentro. Ele tem que soltar, ele tem que xingar, ele tem que criticar. Então eu não quero entrar nesse campo, tá? Para mim, na minha opinião, o primeiro lance é mais pênalti que o segundo, e o juiz deu o segundo, na minha opinião, por compensação, tá? O segundo, a bola bate nas costas do jogador do Vizela antes de relar na mão dele, no braço dele. E o juiz, claramente, na minha opinião, ele tenta compensar, porque ele, além de apontar como simulação do Gonçalo Ramos no primeiro lance, ele acaba... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu não vou conseguir colocar. Não vou nem tentar aqui, porque eu não organizei a tela, vai ficar feio. Mas ele acaba tentando compensar, na minha opinião. Ele dá o vermelho pro Gonçalo Ramos, ele pega pesado com o cara, achando que o cara simulou, e depois eu acho que ele foi avisado no VAR e compensou. Essa é a minha opinião, tá? Independente. Foi o último lance do jogo, eu estava a favor do Benfica, o Benfica fez o gol. Se não tivesse sido gol, ia tomar um prejuízo de parte da stake, tá? Essa parte da stake foi a minha stake de over goals, tá? Nada além disso, beleza? E não consegui fazer o jogo do Estoril contra o Sport. Foi isso, tá? Então o resumo do dia tá feito. Vamos voltar lá para a parte de planejamento aqui para o dia 3. Então aqui pulamos a Premier Division. Premier League, o que nós temos? O Everton contra o Liverpool. No caso, o radar não tá me exibindo odd aqui, então eu vou caçar essa odd aqui para falar para vocês. A Premier League como destaque aqui embaixo, com uma cotação de 1,36. O Liverpool anda tendo uma ampla vantagem sobre o Everton nos últimos jogos, 4-1 e 2-0. O Everton ganhou uma aqui por 2-0, depois teve 2 empates. O momento do Liverpool, mesmo com a vitória no último jogo contra o Newcastle, não é bom, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que o Newcastle perdeu para o Liverpool, mas empatou com o City. Então isso para o Liverpool é bom, tá? O Liverpool tem que vencer esses próximos jogos para dar uma resposta, porque Arsenal e City já deram uma disparada. Para mim, vou de novo tentar buscar esse back é o favorito no Liverpool. Isso não quer dizer que eu vou estar dentro do Liverpool a qualquer custo, a qualquer preço. Eu preciso de fato de um time jogando bem. Vamos ver se esses jogadores... que o Liverpool está sofrendo muito com lesão, tá? Isso é complicado. Vamos ver se o Liverpool vai conseguir dar para mim essa oportunidade. O Chelsea não está na minha prateleira de trabalho a favor, e eu acho que o trabalho nesse jogo com o West Ham é muito perigoso. Se eu fosse para trabalhar, leia o West Ham, porque o West Ham é um time muito perigoso. Talvez agora ainda tenha ali alguns problemas, né? O início do West Ham não foi tão bom, eles conseguiram a primeira vitória, o Paquetá chegou no time, ainda tem algumas coisas para melhorar, tá? Tem muito a melhorar, mas eu não confio nesse time do West Ham jogando com o Chelsea. Eu não confiaria estar a favor do Chelsea. Eu leio o West Ham porque o time do West Ham é bem traiçoeiro. Inclusive, nos últimos jogos aqui, o Chelsea venceu uma, o West Ham venceu outra, tá? Então, não é tão fácil assim. Então, eu vou deixar o Chelsea de fora. O Brentford e o Leeds são times que eu não acompanho. O Newcastle e o Crystal também são times que eu não acompanho tanto. Eu tenho aqui o Tottenham contra o Fulham. Esse jogo, ele tem uma cara de gol que eu vou te falar, tá? Porque o estilo de jogo do Tottenham não é um estilo de favoritismo, não é um estilo de domínio, não é um estilo de marcação-pressão, não é um time de posse. Assim como o Real Madrid, você tem que saber trabalhar o Tottenham. Não é esperar para, eu quero estar a favor do Tottenham com aquele padrão do Benfica. Não é a mesma coisa. Não vai conseguir buscar, tá? O estilo de jogo do Conte e de outros treinadores são diferentes. Então, se você quer estar a favor do Tottenham, entenda como o Tottenham defende, para saber o que o Tottenham está armando de contra, tá? Mas o Fulham é um time muito bom, né? Apenas uma derrota até o momento em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Deu um trabalhão na estreia da competição para o Liverpool. É um time que tem uma bola aérea excelente com o Mitrovic. Então, na minha opinião, é um jogo mais interessante até para ficar de olho em gols do que propriamente no match odds. Mas se você tiver um conhecimento do Tottenham, dá para buscar alguma coisa aqui sim, numa possível leia pela equipe em campo, mas eu vou também marcar esse jogo aqui para gols, tá? E outro jogo que eu quero assistir é o City contra o Aston Villa. Na minha opinião, o Aston Villa tá muito mal, o momento do Aston Villa é mau, o Gerrard tá extremamente ameaçado, é difícil pra caramba, obviamente, jogar na casa do Aston Villa, mas o City tá voando,
tá? E eu quero continuar acompanhando o City em todos os jogos que eles fizerem essa temporada. Para mim, é mais um jogo que eu vou tentar buscar algo a favor do City. Não é nenhum mal, se você tem método, para buscar alguma coisa, leia Aston Villa, tá? Vou até marcar essa possibilidade aqui. Se você quiser buscar... Não, vou deixar esse back, mas se eu encontrar mais valor do lado do Aston Villa, em relação à movimentação do mercado, eu vou estar lendo Aston Villa sem nenhum problema, tá? Desde que eu tenha leitura. Então pulamos aqui a Premier League. Premiership, nós temos Celtic e Rangers. Porra. Então os dois times que eu acompanho, geralmente jogando contra times mais fracos, vão se enfrentar. Quando isso acontece, num dia como sábado, no meio dos jogos da Bundes 2, eu não vou fazer, tá? É diferente eu trabalhar Dortmund e Bayern, é diferente eu trabalhar Real Madrid e Barcelona, porque são jogos com mais liquidez. Agora, se eu pego Celtic e Rangers, que é um jogo com um estilo mais parelho, cotações mais parelhas, onde eu posso talvez trabalhar correções de preço nos dois times, eu quero um jogo com mais liquidez para poder entrar e sair do mercado com mais facilidade, mas num sábado cheio de jogo vai ser mais complicado, as pessoas vão esperar jogos maiores. Então, quando eu tenho o Celtic jogando contra um Dundee, por exemplo, um Ranger jogando contra um Ross County, é diferente, pô, o mercado está todo com uma expectativa a favor deles, tem bastante peso do dinheiro, aqui já é mais complicado. Então quando eles jogarem um com o outro, se for num sábado é mais complicado para mim, então se são os dois times que eu acompanho, eu pulo também aqui a Premiership. Na Primeira Liga de Portugal, nós temos o Braga contra o Guimarães, e apesar do Guimarães ter um time bem organizado, o Braga essa temporada está impossível. É o melhor ataque da competição, tem 3 vitórias e 1 empate, está invicto, e dentro de casa o Braga tem 8 gols marcados e 3 gols sofridos. O time do Guimarães venceu apenas uma, jogou 2, né? Fora de casa. Tá? Para mim, mais um jogo onde eu vou tentar buscar o Beck Braga. Ainda não consegui buscar um Beck Braga sem que o Braga conseguisse marcar rápido demais. O Braga tá tendo esse problema, né? O Braga está conseguindo fazer gols muito rápido. Espero que dessa vez a coisa fique um pouco mais fácil de leitura. E temos o Gil Vicente contra o Porto. É mais um jogo que eu venho tentar buscar um back Porto. No último jogo, o Porto não deu padrão, tá? O Porto não deu padrão. O Porto não tinha uma marcação tão avançada, deixava o Rio Ave jogar e acabou perdendo. E aí sempre tem aquela questão. O Benfica venceu hoje no último lance. O Sporting, se eu não me engano, até o momento que eu vi, também estava vencendo. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu já tenho esse resultado do Sporting. Sporting foi 2-0, ou seja, já começa a ficar complicado para o Porto, porque o Sporting pontuou, vai subindo, o Benfica disparou, o Braga pode vencer, então o Porto tem que fazer o Gil Vicente pagar o pato. Os últimos jogos do Gil Vicente, até o momento, nenhuma vitória na competição. Ah não, teve sim. Teve uma vitória na competição sim, não foi como mandante? Foi como mandante, uma vitória e um empate. Os últimos jogos aqui do Porto, a derrota para o Rio Ave, e os últimos jogos entre os dois, um empate, vitória do Porto, vitória do Porto, vitória do Porto, vitória do Porto. Então a última vez que se enfrentaram foi empate. Tá? Eu venho para buscar essa leitura de estar a favor do Porto. Tá? Na Argentina, nada. Na Série A do Brasileirão, vamos lá. Jogo do Palmeiras contra o Bragantino. É provável, não é certeza, que o Palmeiras jogue com um time alternativo para poupar, para fazer o jogo da volta, que nesse caso é aqui no dia 6, ou seja, 3 dias depois, contra o Atlético Paranaense no Allianz. É provável, tá? O Bragantino joga bem dentro de casa e, na minha opinião, um jogo para tentar buscar algo, se for um time alternativo, contra o Palmeiras, né? Eu vou até marcar aqui a possível correção de preço. Beleza? Lembrando que o Palmeiras fora de casa é o melhor visitante da competição, tá? E não faz bons primeiros tempos, geralmente melhora muito no segundo. O Atlético Paranaense com o Fluminense é a mesma coisa. Eu imagino que o Cap vai poupar o time inteiro aqui contra o Fluminense. O Cap já é muito mais incisivo nessas decisões, de poupar mesmo. O Cap, se precisar colocar o time inteiro reserva, ele vai pôr, tá? Então, para mim, também é um jogo para correção de preço. E o Fluminense só tem agora o jogo da volta da Copa do Brasil lá no dia 15. Então dá tempo ainda, são 12 dias provavelmente, ou, né, alguma coisa assim, para que ele jogue. Então é provável que o Fluminense tente aqui beliscar a segunda colocação da competição, tentando vencer o CAP.
tá? E o Cap pode tentar jogar por um empate. Juventude e Avaí, pela quantidade de jogos do dia, eu não vou trabalhar, tá? E América e Curitiba, a mesma coisa. Vocês entendem o motivo, né? Então, beleza. Se você quiser saber mais sobre esses jogos, tá aqui, ó, no PDF de apoio. Beleza? Eu não usei o PDF com Bragantino e Palmeiras e nem com Cap e Fluminense pelo simples motivo de que eu imagino que o Cap vai com o time reserva e o Palmeiras também. E a gente vai fazer uma análise mais enviesada, tá? Mas se você quiser acompanhar o PDF de apoio ali, fica à vontade de acessar aí embaixo. Série B, já vou falar da Série A italiana, tá? Série B, nós temos o Cruzeiro joga, que são os times que eu tenho acompanhado mais de perto. O Vasco vai pegar o Brusque fora de casa. Aqui é um jogo com uma possibilidade de trabalhar correção de preço, mas devido à quantidade de jogos eu vou pular. E como não tem o Cruzeiro aqui jogando em casa também, que era algo que eu queria fazer, eu vou deixar a Série B de fora, tá? Mas lembre-se da importância de jogos e times aqui que estão brigando para subir. Por exemplo, o próprio Vasco, fora de casa, o Sport, que venceu o seu último jogo e colou no Londrina, o Londrina fora de casa, que vai pegar um Operário que não anda bem das pernas. Então todos esses times aqui que vão jogar fora, Vasco, Londrina, Sport e a própria Tombense, contra o Bahia também está brigando, vale muito a pena acompanhar se você tem tempo para isso. Tá? Eu, pela quantidade de jogos, é humanamente impossível chegar aqui às 19 horas e querer fazer Bahia e Tombense, porque eu vou acordar às 7h30 da manhã para começar os jogos. Tá? Na Superliga Turca, nós temos o Fenerbahçe contra o Kayserispor. Quero acompanhar o Fenerbahçe, mas ainda estou nesse processo de namoro com o Fenerbahçe, entendendo a marcação. O Fenerbahçe também está entendendo o estilo de jogo do Jorge Jesus. Então eu não traria o Fenerbahçe para back, talvez alguma coisa aqui para um layer para a equipe em campo ao Kayserispor, tá? Tirando isso, o Trabzonspor hoje, eu não sei quanto foi o jogo do Trabzonspor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá para ver aqui nas estratégias, né? Trabzonspor venceu fora de casa um Umraniyespor, que eu não consegui trabalhar também devido ao horário, tá? Voltamos para cá. E aí vamos falar aqui de Série A italiana. Temos Fiorentina e Juventus. A Fiore, vamos lá, vamos ser sinceros. A Juventus até o momento não deu padrão, para mim, nenhum padrão de superioridade. O time jogou mal na estreia contra o Sassuolo. Assim, jogou mal pela expectativa que eu tenho da Juventus, tá? O time venceu o Sassuolo sem convencer. Jogou mal fora de casa contra a Sampdoria. Jogou o primeiro tempo bem, mas o segundo tempo mal dentro de casa contra a Roma. E, na minha opinião, venceu o Spezia naquela do tipo bora, né? Que é mais um gol do Vlahovic ali no início e administrou a vantagem fazendo um gol com o Milik no final. Então, ainda não me convenceu. Outro time que ainda não me convenceu foi a própria Fiorentina. Fiorentina vem jogando mal e olha que tem um ataque muito bom. O melhor jogo da Fiorentina até o momento foi o 3-2 contra o Cremonese, em casa, onde ele passou até um aperto para vencer. Tá? Os últimos jogos entre eles, a Fiore venceu um, a Juventus venceu um e teve 2 vitórias da Juventus depois. Tá? Então a última vez que a Juventus foi visitar a Fiore na casa da Fiore, a Juventus perdeu por 2-0. Tá bom? Jogo para correção de preço, né? Vai ter uma bela liquidez aqui. Vai ser um pouquinho antes de começar a segunda divisão da Alemanha, a primeira divisão da Alemanha. Então dá para acompanhar a meia horinha desse jogo aqui sim, sem ter muita turbulência junto. Para mim, jogo para correção de preço. Milan e Inter, olha que jogo bonito, cara. Puta merda, que jogo bonito. Milan e Inter foi a disputa do título do ano passado, né? Eu acho que do retrasado também, onde a Inter acabou vencendo, ano passado o Milan venceu. A Inter, com seu estilo de jogo, ela já me convenceu um pouco mais nessas últimas partidas. Eu cheguei a estar a favor da Inter nesse último jogo que ela fez contra o Cremonese. Eu estive a favor da Inter, quase peguei o gol, porque num lance antes a Inter tinha recuado, o Cremonese cresceu, teve um escanteio, fechei a posição, a Inter marcou no contra-ataque, mas tudo bem, não tem problema. Eu trabalhei o mercado de gols aqui no final do jogo e foi interessante. E o Milan empatou fora de casa com o Sassuolo, numa partida que poderia ter sido melhor, tá? Foi um jogo assim que me iludiu muito.
Inclusive eu entrei no over à frente ali, fiquei agarradão, abraçadão. É difícil quando você entra no over à frente não sai nenhum gol, né? Fiorquício só quando você entra no longa exposição e fica 0-0. Aí é lindo, aí é 10. Então beleza, o Milan não perde há 9 partidas. E a última derrota pro Milan, pasmem, foi contra a Inter. Mais um jogo aqui que a gente pode colocar como 2 opções aqui. A correção de preço. E claro, se você gosta de trabalhar, se você tem metodologia, se você procura esse tipo de fundamento, bolas paradas. Esse é um jogo muito interessante para isso. E Lazio e Napoli, que também, cara, que sábado bom na Itália, hein? Tomara que seja de fato bom. Os últimos jogos entre eles, o Napoli venceu os 3 últimos, tanto fora de casa quanto dentro de casa, e dentro de casa goleou, tá? Então, ou seja, existe ali um tabuzinho nos últimos jogos com o favoritismo do Napoli. Problema, o Napoli fez um jogo horroroso contra o time do Lecce, tá? Inclusive eu tomei o penal do Lecce. Graças a Deus o rapaz do Lecce perdeu aquele penal. Depois ele foi abençoado, fez um golaço fora da área. Show de bola, tá todo mundo feliz. Ele perdeu o penal num bom momento do Lazio, do Napoli. O rapaz do Napoli, o consagrado do Napoli, fez um penal. O cara perdeu o pênalti. E aí depois deu tempo de sair do mercado. Eu contei essa história para vocês. O Napoli foi lá e marcou o gol. Eu falei, cara, melhor não ter tomado. E depois o Napoli tomou um empate com um gol de fora da área. Belo gol do Colombo, se eu não me engano, o atacante. Vou lembrar o nome dele, né? O Colombo, que fez o gol do time do Lecce. Então, para mim, anotei pontos negativos do Napoli, principalmente depois de sofrer, tá? Então, existe algum momento que o Napoli dá padrão, mas ele tem se desconcentrado na defesa e isso tem me deixado de calça curta. Por quê? É a segunda vez que eu tomo quase gol do Napoli. Tomei um contra o Verona e tomei um penal agora que o Lecce perdeu, tá? Então, cuidado com o Napoli. Mas é mais um jogo aqui para correção de preço para mim, tá? Olha a quantidade, eu vou passar depois com vocês para a gente fazer aquela filtragem maior. Então aqui, ó, dos 67 jogos que eu dei uma olhada, eu separei o que eu quero trabalhar. Agora vamos ali para a parte de estratégia que eu vou utilizar com vocês aqui para ver se a gente consegue excluir alguma coisa por conta de horário e tudo mais. Ó, começando nos backs, tá? 8h30 é o mesmo horário aqui embaixo dos jogos da Bundesliga 2. Sábado é um pouquinho mais cedo, tá? Não que eu não vá fazer, mas se eu encontrar padrão para estar a favor do Liverpool, os jogos da Bundes 2 podem ser trabalhados porque ali eu só trabalho gols, mas a minha atenção obviamente vai ser um pouco maior no Liverpool, tá? Às 10h30 a gente já tem uma quantidade de jogos maior, porque olha, tem o Bayern de Munique às 10h30, aí tem 3 jogos da Alemanha que exigem uma leitura, porque se é correção de preço eu preciso estar bem focado nos padrões para poder tentar fazer essa correção de mercado, tá? E também, começando aqui, logo em seguida tem o Tottenham, e lá no finalzinho também tem o... Ah não, aí já é mais para frente, o Franco foi mais para frente. Então, dentro dessa janela das 10h30, tem o Bayern de Munique, tem 3 jogos da Alemanha, tem a Fiorentina com a Juventus e tem também o Real Madrid com o Betis. Tudo ali meio que em 2 horas de intervalo. Aqui, cara, não tem desculpa, não tem condição humana de você ter, pelo menos para mim, tá? Eu já tentei fazer e foi só nabo. Condições de eu colocar todos os jogos de favoritos que eu quero assistir, buscando padrão de superioridade, e mais uns 3 ou 4 jogos de correção de preço, onde eu vou entender quem está melhor e vou começar a trabalhar mercado. 100% de certeza para eu me lascar. Porque se eu estou focado num jogo e estou posicionado, o dinheiro vai sempre puxar a minha atenção. Eu nunca vou conseguir. E cara, quando eu trabalho correção de preço, é isso daqui para o jogo mudar e já ter um padrão de saída. Assim como o padrão de entrada, às vezes ele vem, ele some. E aí você entra numa posição, vira a cabeça para a direita, tá olhando outro jogo, tá posicionado. Quando você volta, já tomou o gol. Às vezes não dá tempo de ver o padrão, de sair do mercado mesmo já tendo saído. Mesmo que você trabalhe no TS, no Discord, plataforma de áudio, de vídeo, e alguém tá te avisando, cara, mesmo assim, a leitura geralmente é algo individual
E eu não consigo. Então, o mais salutar não é nem excluir dessa lista, é avisar vocês que o jogo vai ter ali hora que vai estar tendo ali os 7 jogos ao mesmo tempo, seja 40 minutos de um, começando 0 minutos de outro, e assim vai ficando aquela bagunça. Se eu tiver focado em uma partida, eu vou simplesmente ignorar as outras, principalmente se for match odds. Se for mercado de gols, eu não tenho problema, eu posso estar em 9 mercados de gols ao mesmo tempo, porque eu não fecho as minhas posições em gols, eu não trabalho abrindo e fechando posição em gols, eu trabalho momento. Então, se eu estou vendo aquele jogo aberto, eu vou ficar dentro dele, tá? Eu posso estar em 9, 10 jogos ao mesmo tempo, desde que eu vá encontrando padrão para ir entrando. No match odds, com a minha stake cheia, não. Aí eu preciso estar 100% focado, tá? Então, esses são os times que eu quero trabalhar a favor. Obviamente, eu tenho algumas ressalvas. O Liverpool, por exemplo, é um time que ainda não me passa tanta confiança, tá? E o time do Porto, no último jogo, não me passou tanta confiança assim. Então, são 2 ressalvas. O Bayern de Munique, ele tem uma possibilidade muito boa contra o União Berlim, porque o União Berlim pode jogar mais recuado, então acho que o Bayern vai ter um pouco mais de consistência. O Braga, apesar do Guimarães ser um time forte, o Braga está muito forte também, mas o problema aqui pode ser liquidez. No meio de tantos jogos grandes, talvez um jogo do Campeonato Português tenha menos liquidez do que a gente goste. O City tem tudo para vencer o Aston Villa, que está num momento horroroso, tá? O City está muito bem. E o PSG também tem como ali se vingar do Nantes pelo título que perdeu, e na minha opinião também tem condições de vencer o Nantes, tá? Em relação às correções aqui, lembrar vocês a dificuldade de se atentar aos padrões do Real. O Real nem sempre é um time que vai ser o Real Madrid que vocês esperam peso de camisa. O Real Madrid é um time muito estratégico, tá? O Tottenham é a mesma coisa, joga muito em espaço, são 2 times muito parecidos, tá bom? Em relação a potência no contra-ataque, Vinícius Júnior, aí nós temos o Heung-min Son, o Richarlison entrando ali no segundo tempo, enfim, o time do Tottenham é um time muito forte pelas verticais e o time do Real Madrid também, tá? O Fenerbahçe está aqui muito mais de curioso, porque eu ainda estou estudando o estilo de jogo para ver se eu vou continuar mantendo esse trabalho no Fener, tá? E Sevilha e Barcelona eu estou muito enviesado para o lado do Barça, então no caso eu estou enviesado para trabalhar contra o Sevilha mesmo, fora de casa, porque o Sevilha está numa fase bem complicada e o Barcelona está muito bem. Em relação às correções de preço, aqui são jogos que eu já não tenho o viés igual ler a pior equipe, né? Então aqui no caso eu estaria obviamente buscando padrão para trabalhar contra o Fulham, contra o Betis, contra o Kayserispor e contra o Sevilha. Na correção de preço eu tenho possibilidade de trabalhar do lado das 2 equipes, sempre a favor do tempo, tá? Em correção de preço, dificilmente eu trabalho contra o tempo. Então, eu estou sempre contra a equipe que está pior, no caso, para corrigir o preço dela. E aqui exige muita atenção. Então, para eu estar focado nessas partidas, as lá de cima eu não posso estar posicionado. Tá bom? Aqui, destaque negativo para o Bochum, que está numa fase muito ruim. Achei a odd do Stuttgart muito baixa. Tá? O Frankfurt, apesar de já estar focado nas Copas, pode sim complicar a vida do Leipzig. Sociedad e Atlético de Madrid tem que ver o quanto a falta do Isaac vai influenciar na equipe. E aqui a gente tem as 2 possibilidades de times reservas, né, entre Palmeiras e Cap. O Cap eu tenho quase certeza que de fato vai acontecer. E os jogos para gols. O Grottenfurt com o São Paulo. O São Paulo é muito melhor dentro de casa do que fora, mas a gente sabe que o Grottenfurt também tem que pontuar, né? O time está lá na lanterna da competição. O Paderborn com o Magdeburg é o jogo que eu tenho mais expectativa. Mais um jogo do Regensburg aqui que vem de 3 derrotas seguidas, inclusive com 2 sapatadas, né? Os últimos jogos do Regensburg foi 4-0 para o Fortuna e um 6-0 para o Karlsruhe, só isso, né? 10 golzinhos em 2 jogos. E tem o Bayer Leverkusen com o Freiburg. Se tudo der certo aqui, a gente também vai ter um jogo com possibilidade de gols. Tá bom? O resto é Karlsruhe e Hamburgo. É bom lembrar que o Karlsruhe se recuperou. Uma virada para cima do Sandhausen, depois uma bela vitória para cima do Regensburg, e o Hamburgo, uma bela vitória contra o Nuremberg. Meus amigos, é isso, eu nem abri PDF hoje, senão a gente ia ficar com 60 minutos de vídeo, já são 44. Eu quero almoçar com a minha família, porque amanhã eu vou ficar trancado no escritório o dia inteiro. Almoçar não, né? Jantar. Jantar. Se eu falei almoçar, desconsidera. É isso. Um grande abraço para você, um excelente sábado de trabalho.
pelo amor de Deus, não inventa moda, não inventa método, não pega odd. Ah, nossa, eu preciso ganhar um dinheiro, vou abrir um under 6,5 e vou deixar torar. Ou então eu vou fazer back ao time que tá perdendo porque ele tem camisa. Ou então eu vou recuperar o que eu perdi nessa manhã, na parte da tarde, socando minha banca. Não faz essas merdas. Porque mesmo que dê certo no início, no primeiro jogo, no segundo, tu fez cagada, cara. Tu vai quebrar e vai ficar depositando e depositando, depositando. Aprende a perder dinheiro. Aqui a gente bota dinheiro em risco e perde o dinheiro. Perdeu o dinheiro de manhã, trabalha com consciência à tarde. Perdeu dinheiro de tarde e trabalhou bem de manhã, trabalhou mal o dia inteiro, tenta cortar o sangramento sem fazer cagada, sabe? Cara, a resiliência é muito maior aqui do que talento. Eu já falei isso para vocês, não canso de repetir. Faz o simples. Torne-se... Tem muita gente que fala de robô, né? Porra, eu preciso de um robô para fazer a entrada para mim. Eu não sou dessa praia, tá? Eu gosto de estar ali olhando, clicando, sentindo que eu estou trabalhando, não tendo que ficar configurando o robô. Eu sou assim. Foda-se. Não estou aqui criticando quem usa. Mas tente ser o mais racional possível na sua tomada de decisão, tá? Tenta, vai se tornando automático. Por exemplo, tá aqui na tela o jogo do Hamburgo com o Causal, por exemplo. Trabalhei o over de longa exposição aqui. Vi espaço. O jogo terminou 0-0. Eu vou me frustrar? Eu vou aumentar minha stake para recuperar? Não, cara. Tenta buscar os mesmos padrões no outro jogo e as coisas vão fluir. Faz o simples. O que quebra você não é trabalhar bem ou trabalhar mal. O que quebra você, geralmente, é a falta de gestão e a falta de emocional. Não tem outra conversa. Entendeu? O que vai te quebrar e te fazer depositar não é você trabalhar mal, porque a gente trabalha mal de vez em quando. Tem dias que eu paro aqui num sábado ou num domingo e falo, caralho, hoje eu trabalhei muito mal, tomei péssimas decisões. Mas isso não quer dizer que eu seja um trader ruim, porque a gente é humano, a gente vai errar em alguns momentos as tomadas de decisão, eu vou entrar numa odd mais baixa do que deveria, vai dar certo, ou depois vai dar errado, eu vou entrar no mercado que não precisava ter entrado, às vezes dá certo, às vezes dá errado. A gente comete erros, mas os erros que a gente comete de trabalho não podem te tirar do jogo. E quando eu digo te tirar do jogo é quebrar teu capital. Porra, teu capital não pode quebrar num dia, cara. Você quebrar o capital num dia é um amadorismo do caralho. Não comete esse erro. Você só vai quebrar capital num dia, num jogo, se você se descontrolar. Por isso que eu falo, faz o simples e deixa o longo prazo acontecer. Beleza? Não chega de falar que eu tô com fome, quero jantar com o pessoal. Meus amigos, gostou do vídeo? Então, como é que é? Aê. Agora sim. É sempre um prazer.